Witch Online capítulo 196, Spawn and Summerlord. Em algum lugar em uma floresta nevada, uma batalha entre dois atiradores estava em andamento. Bang! Uma silhueta se movia com incrível velocidade enquanto balas voavam pelo ar e destruíam as árvores ao seu redor. A figura que estava se esquivando das balas mortais era um jovem de cabelo preto curto. Ele não tinha nenhuma descrição especial, exceto suas sobrancelhas extraordinariamente longas. Pedaços de madeira quebrada e balas quebradas voaram ao redor dele, mas ele conseguiu se esquivar de todos, com sorte ou habilidade. Era desconhecido neste momento. Uma placa de identificação foi vista em sua jaqueta de inverno, que estava na cor marrom, Fúria Letal. Logo, as balas pararam de voar. Essa foi a quinta bala. Ele pegou seu fuzil de mosquete e saiu de seu esconderijo, e disparou instantaneamente uma bala em direção ao esconderijo, onde ele achava que seu oponente estava. Bang! Sua bala destruiu uma pilha de neve a cerca de 50 metros dele, mas não recebeu nenhuma notificação de que ele atingiu seu oponente. Onde? Ele pensou ansiosamente e examinou a área, mas seu oponente havia desaparecido em algum lugar. 10. 9. Ele estava contando o tempo da recarga e estava ficando mais ansioso por não descobrir onde estava seu oponente. Lethal Fury decidiu uma jogada arriscada e começou a correr direto para onde esperava que seu oponente estivesse. 7. 6. Depois de chegar a uma contagem de 6, ele chegou ao local. Ele pulou sobre uma pilha de neve e apontou o seu fuzil mosquete para o fundo da pilha de neve, onde esperava que seu oponente estivesse escondido, mas não havia ninguém lá. Foda-se. Uma maldição escapou de sua boca, e depois de olhar ao redor, ele percebeu que estava completamente exposto. Uma armadilha. Com o medo crescendo dentro dele, ele pensou, por que eu tive que encontrar um profissional? Depois de sentir que seu oponente era melhor e mais esperto que ele pensou porque seu oponente era um profissional, mas era uma tática simples, que ele esqueceu completamente. Seu oponente simplesmente contou cada tiro dele e se mudou instantaneamente depois de disparar a última bala. 1. 0. Depois que ele contou até 0, ele desistiu depois que o som de um estrondo apareceu. Bang! A bala perfurou o lado de seu crânio, matando-o instantaneamente. A apenas 10 metros dele, outro jovem apareceu. Ele só estava se escondendo atrás de uma árvore porque seria visto se corresse mais longe. Lethal Fury não pensou nisso e pensou que seu oponente já estava longe, mas se ele tivesse mantido a compostura calma, ele teria descoberto com bastante facilidade. Fácil. O jovem disse com um sorriso. Ele tinha cabelos loiros curtos, uma altura de 180 centímetros, e uma complexão atlética, com roupas muito finas. Uma placa de identificação em seu peito tinha as palavras, Andsfomelord. Andsfomelord, o jovem que foi quem sobreviveu à batalha entre atiradores, chegou ao cadáver. Ele tocou a textura da jaqueta de inverno e sorriu com satisfação. Bom, estava ficando muito frio. Ele tirou a jaqueta de inverno do cadáver e começou a usá-la. Instantaneamente, ele se sentiu muito mais quente, mas ainda assim, o vento frio fez suas pernas ficarem muito desconfortáveis. Olhando para as calças do cadáver, elas pareciam mais quentes do que a que ele estava vestindo, o que fez com que ele as pegasse também. Logo, o cadáver no chão estava apenas em sua camiseta de manga comprida e sem calça. Legal. Andsfomelord ficou satisfeito com as coisas que recebeu do Lethal Fury, mas também se lembrou de levar as balas. Logo, seus bolsos estavam cheios de balas. Ele não tinha uma bolsa de couro porque a jogou fora quase instantaneamente depois de comprar as balas. Ele pensou que não precisava porque ele poderia armazenar itens em seu inventário. Agora, ele precisa guardar seus itens nos bolsos, o que dificulta seus movimentos e o desacelera significativamente. Ah! Ele deu um suspiro de satisfação, e mais uma vez, ele se deitou em cima de uma pequena pilha de neve. O cano de seu mosquete mal saiu da pilha de neve. Ele estava com o olho esquerdo fechado enquanto esperava que alguém aparecesse à sua vista. Ele não estava preocupado se alguém pudesse vir atrás dele, porque havia uma grande montanha que impedia qualquer um de emboscá-lo. Com muita sorte, ele apareceu exatamente neste ponto e, desde então, ele não se moveu um centímetro e já ganhou 3 mortes. Ele pensou que não era necessário para ele se mudar para qualquer lugar. Em vez disso, ele pode ficar lá acampando e matar todos que Viento tem atrás dele.
Ele também encontrou uma pequena caverna na montanha atrás dele, com apenas cerca de 5 metros de comprimento, mas foi o suficiente para ele. O frio tornou sua estadia desconfortável, mas agora isso foi consertado pelas roupas de inverno que ele recebeu da Lethal Fury. Agora, ele pode ficar acampando por mais tempo e talvez conseguir mais algumas mortes antes de ir para a caverna se esconder. Com uma expressão confiante e presunçosa, ele esperou a chegada de outra vítima. Seus músculos estavam relaxados e ele já sonhava em estar cercado de belas mulheres enquanto nadava em um mar de dinheiro. Um rastro de baba deixou sua boca, e ele até riu um pouco. O legado mítico o levaria ao topo do mundo, e sua família que costumava desprezá-lo teria que se ajoelhar diante dele. Ele pensou com ódio em seus colegas de classe e nas garotas que o rejeitaram. Apenas esperem. Assim que eu colocar minhas mãos no legado, vocês têm que me implorar até mesmo para dar uma olhada em vocês. Logo, suas fantasias foram interrompidas quando ele viu um reflexo de luz a alguma distância. O que é isso? Anderson Melord franziu a testa e virou o cano do rifle e mosquete em direção ao reflexo da luz e mal conseguiu ver o contorno de uma mira. Oh! Bang! Uma bala voou com uma velocidade invisível a olho nu. Sem sequer ser capaz de reagir à sua morte, a bala perfurou seu olho. Anderson Melord nem percebeu que a bala perfurou seu crânio, e ele continuou repetindo as palavras exatas, mas então sua cabeça abaixou com um rastro de sangue azul escorrendo pela pilha de neve, onde ele estava acampando por um momento atrás. Witch Online capítulo 197 Mestre de ofícios trituração. Os passos chegaram ao local onde antes estava Anderson Melord. Os passos pertenciam à figura, que tinha vestes pretas escuras, mas seu rosto era visível. Surpreendentemente, ele era um homem de meia idade com cabelos castanhos comuns e uma barba bem aparada. Sua arma parecia inicialmente com um rifle de mosquete, mas ele tinha uma mira ligada a ela. Foi o escopo que Anderson Melord viu antes de morrer. O escopo foi criado por um jogador que tinha uma classe única chamada Craft Master. Um crachá também foi visto em seu peito, torcedor evertido. Ele olhou para o cadáver à sua frente, mas para as roupas e não para os jovens mortos. O homem de meia idade virou a cabeça e se certificou de que não havia ninguém por perto. Uma vez que ele estava 100% confiante, ele tirou suas vestes escuras e revelou sua armadura por baixo. Era uma armadura sólida com uma placa no peito que deixava seus braços abertos, o que lhe dava boa movimentação. Ele pegou as roupas de inverno do cadáver de Anderson Melord e as colocou sobre a armadura. Depois que ele terminou, ele pegou as vestes escuras e as colocou sobre as roupas de inverno. Agora ele tinha proteção tripla contra o frio. Primeiro, ele pensou em sair do lugar, mas depois percebeu o quanto aquele lugar era perfeito para ele. Com a ajuda de sua mira, ele podia olhar muito mais longe do que com um mosquete comum. Deu-lhe uma grande vantagem em relação aos outros. Ele chutou o cadáver de Anderson Melord e se deitou na pilha de neve, onde havia uma grande mancha de sangue azul. Ele olhou para a mira com o olho direito e viu muito mais longe do que Anderson Melord, o que o tornou ainda mais mortal. Estrondo. Seu estômago roncou, o que lhe rendeu um grunhido de dor. Ele vislumbrou Anderson Melord morto e bufou. Ele planejava acampar aqui até morrer de fome. Menos um PV. Twisted Reverse tinha uma notificação aparecendo na frente dele, e não era a primeira vez. O jogo tinha uma mecânica segura. Eles não vão deixar os jogadores sentirem a verdadeira dor da fome. Em vez disso, eles continuarão reduzindo o HPI, uma vez que o jogador esteja com muita fome, como no nível de alguém que não come por 2 dias na vida real, o jogador morrerá. Mas, ainda assim, a dor será mínima. Twisted Reverse não comeu nada antes de entrar no torneio e jogou a noite toda para melhorar seu nível máximo que pudesse. Isso o fez pular o café da manhã também, e ele estava morrendo de fome. Mas, ele tirou algo do bolso, e era pão. Ele nunca pensou que tivesse algum uso para isso e planejava jogá-lo fora, mas surpreendentemente, ele foi usado no momento perfeito. Mas, era o último pão dele, e depois deste, ele não terá o que comer e terá que encontrar uma maneira de conseguir comida. Ele deu uma pequena mordida no pão e fez uma careta com o gosto. Era muito difícil de morder e ainda mais difícil de engolir. Gosto de merda. Ele fez uma careta e quase cuspiu o pão, mas se obrigou a engolir. Twisted Reverse nunca provou algo tão horrível, nem perto disso. Desde criança, ele vive uma vida descontraída com sua família rica.
Porque seus pais queriam ganhar mais status na sociedade, eles o sacrificaram e o casaram com outra família. A mulher com quem ele se casou era horrível. Gordo, feio e personalidade eram os piores deles. Ele não se importava com a aparência dela, mas depois de ver como sua personalidade era podre, ele se importou. Ele não teria se importado se ela fosse gentil, mas não havia nada de bom nela. Ela era como uma cria do diabo. Depois de um início de casamento muito difícil, ele foi forçado a ter um bebê com a prole de um demônio, e foi algo que ele não gostou. Mas, foi algo que ele não se arrependeu depois. Sua esposa deu à luz uma filha, que foi a única coisa boa que aconteceu do casamento. Sua família, é claro, teve um aumento significativo de status e se tornou muito respeitada, mas Twisted Reverse não falou uma palavra depois que o sacrificaram. Sua esposa passou zero tempo com a filha, em vez disso, passou tempo em outro lugar. Ele tinha um palpite de que ela estava forçando alguns pobres prostitutos masculinos a satisfazer seus desejos, mas isso estava bem para ele. Twisted Reverse tinha que ser aquele que tinha que cuidar da filha, e era 100 vezes melhor do que passar o tempo com a cria do diabo. Sua filha também se tornou muito próxima dele, e quanto mais velha ela ficava, mais ela começava a odiar sua mãe. Pelas suas costas, eles falavam sobre ela usando seu apelido, que era a Desova do Diabo. Quando sua filha completou 15 anos e sua idade se aproximava dos 40, apareceu na TV uma notícia sobre a Witch Online. Sua filha implorou para que lhe pagasse um capacete de realidade virtual para ela. Ela não se importava se era o pior. Mas, ele comprou um lendário e comprou um para si também. Eles começaram a passar tempo dentro do jogo e logo se tornaram temidos pelos jogadores, que foram gerados na mesma vila que eles. Sua filha tinha grande habilidade como mestre de armadilhas, mas com uma sorte incrível, ela recebeu a missão de classe única e se tornou a primeira mestre de ofícios do mundo. Isso permitiu que ela criasse qualquer coisa, e a primeira coisa que ela preparou foi uma luneta para seu pai. Durante a estada na aldeia, ficaram conhecidos como uma dupla que não se ofendia porque o chefe da aldeia ouviu falar da filha, que se tornou muito importante aos seus olhos. Ela conseguiu a proteção do chefe da aldeia e suas centenas de guardas porque as classes únicas estão quase no nível da nobreza. Eles se tornaram quase da realeza na aldeia, mas tiveram que sair da aldeia para aumentar sua força, e assim o fizeram. Ver como sua filha era importante na aldeia o fez pensar. Nesse ritmo, ele será deixado para trás e queria acompanhar sua filha em sua jornada, que lhe trará glória e fama. Ele queria ver até onde sua filha chegaria com seus próprios olhos. Mas para isso, ele precisa de força. Com Mythical Legacy, ele pode estar com a filha em sua jornada e talvez chegar ao topo com ela. Witch Online capítulo 198, clipe de fluxo de Uraiten Estrela da Neve. Maxwell estava sentado em seu escritório com a tela de seu PC ligada. Apenas um momento atrás, ele ainda estava percorrendo os fóruns da Witch Online, mas então outro post apareceu, que começou a mover os rankings rapidamente. Demorou menos de um minuto para ter um hot tag, o que significa que foi um dos tópicos mais discutidos nas últimas 24 horas. O post tinha um título emocionante, clipe de estreia de Wright. Maxwell estava bebendo uma xícara de café, mas depois de ver o título, ele teve que usar toda a sua força de vontade para manter o café dentro da boca e não cuspi-lo e fazer uma bagunça em seu escritório. Gole e ele engoliu o café quente e instantaneamente sentiu sua língua gritar de dor. Ah! Ot! Como um cachorro, ele colocou a língua para fora da boca e começou a respirar fundo, esperando que sua respiração a acalmasse, mas fez o oposto e deixou ainda mais quente. Ah! Ele gritou e correu para fora de seu escritório, direto para a cozinha. Querida, o que há de errado? Isabela perguntou da sala e viu seu marido correndo para a cozinha enquanto sua vida dependia disso. Quente! Maxwell gritou e abriu as portas da cozinha. Dumi! Isabela se virou e continuou assistindo a um novo drama de TV. Dentro da cozinha, Maxwell pegou uma garrafa de leite da geladeira e começou a engoli-la. Ah! Ele limpou as manchas de leite de sua boca e tocou sua língua sensível, que ainda estava com dor, mas não tão ruim mais. Depois de dominar a maior parte da dor, ele se lembrou do post. Isaac, o que você fez desta vez? Ele saiu da cozinha e começou a caminhar direto para seu escritório, mas foi parado. Papai. Mark correu do segundo andar para o primeiro e parou na frente de Maxwell. Mark,
O que é? Maxwell disse cuidadosamente, tentando não irritar mais sua língua sensível. Posso jogar Witch Online? Ele perguntou com seus grandes olhos azuis brilhando na expectativa. A idade limite é 13, desculpe filho. Maxwell disse e bagunçou o cabelo de Mark, deixando-o desarrumado. Vamos. Mark gritou e voltou para cima. Existem novos jogos de RV chegando ao mercado após o sucesso do Witch Online. Isabela perguntou da sala de estar. Sim, disse Maxwell e começou a caminhar em direção ao seu escritório. Vou comprar um jogo para crianças. Isabela acenou com a mão e desejou que Mark ficasse satisfeito com isso, mas uma pequena chance de isso acontecer. Uma vez que ele abriu a porta de seu escritório, ele a fechou e foi direto para sua cadeira. Depois de se sentar na confortável cadeira do escritório, ele pegou o mouse na mesa e clicou 2 vezes no post. Logo, a tela mudou e começou a mostrar a postagem do fórum. Havia uma fileira de textos e também um link de vídeo abaixo. Maxwell começou a ler os textos em voz alta. Ontem, um novo streamer apareceu, com o nome de Wright. À primeira vista, era evidente que ele seria famoso de uma forma ou de outra, mas o que me surpreendeu e as centenas de outros foi seu excelente uso da classe de atirador. Espero que esses clipes mostrem o apelo chamado Adventure Streams. Eu e uma dúzia de outros no Stream decidimos nomeá-lo assim. Os outros que falaram comigo eram caras chamados Divinity, Tirante, Sandy, Lynch. Mas, essa foi apenas uma parte que eu quero que vocês vejam. Mas a outra foi como Wright usou a classe Marksman contra orcs e alguns Tile Spirit. Isso pode surpreender muitos de vocês, e eu quero que todos repensem. A classe Marksman é realmente fraca. Depois que ele terminou de ler em voz alta, Maxwell respirou fundo. Filho, você está trazendo uma tempestade se isso é realmente o que eu acho que ele falou. Clique. Ele usou um mouse e mais uma vez clicou 2 vezes no videoclipe. O vídeo começou com um jovem de cabelos brancos em pé no topo de uma espécie de montanha arroxeada, mas então a câmera se moveu para capturar a enorme centopeia à distância. Para os próximos 5 minutos do vídeo foi sobre a batalha entre Isaac e a cauda orcs. A cena mostrou quão perfeito Isaac moveu e calculou tudo perfeitamente, mas também mostrou seu uso perfeito da classe Marksman. O clipe terminou quando o último orc caiu no chão. A luta mostrou muito. Como Isaac matou o espírito da cauda, como ele facilmente superou os orcs e conseguiu usar a classe Marksman em close quarters. Tudo mostrado no vídeo deixou muitos animados e até nervosos. A visão da centopeia gigante fez muitos empalidecerem de medo, mas também ver um jovem que foi amplamente superado tentando desesperadamente se esquivar deixou muitos animados depois de vê-lo lutando e vencendo. Todos ao seu redor tinham pelo menos o dobro do seu tamanho, mas ele ainda conseguiu sobreviver. Não apenas isso. Ele conseguiu vencer. Maxwell deixou o videoclipe com um rosto que nunca havia mostrado a ninguém antes. Era uma cara de espanto. Ele não podia acreditar em seus olhos que aquele no vídeo era realmente seu filho. Um filho que foi fortemente protegido e amado desde que nasceu, mas que se tornou extremo após o incidente que quase lhe custou a vida. Se alguém lhe dissesse que Isaac lutou contra dezenas de orcs aterrorizantes e vencesse, ele os chamaria de mentirosos. Mas, a prova estava bem na frente dele, e Maxwell não conseguia descrever o sentimento que ele tinha atualmente. Seu coração estava batendo, mas ele não sabia se era de nervosismo ou outra coisa. Babomba, mas ele sabia que tipo de sentimento em seu coração estava brotando. Um sentimento de orgulho. Maxwell tocou seu peito, no local onde deveria estar seu coração batendo. Ele não é mais uma criança. Ele fechou os olhos e sabia que tipo de futuro Isaac teria. Um futuro onde ele não precise depender de seus pais. Em vez disso, caminhe por um caminho cheio de dificuldades e contratempos, mas um caminho que ele possa trilhar com orgulho e cabeça erguida. Eu escolhi certo. A boca de Maxwell se curvou em um pequeno sorriso e uma respiração profunda deixou sua boca. Isaac, até onde você vai chegar? Você será um dos nossos salvadores. Witch Online capítulo 199. Noite Negra dentro branco online. No lugar do torneio legado. Floresta de Neve. Já se passaram 3 horas desde que o Legacy Tournament começou, e o número de competidores foi reduzido de 112 para 95. Algumas partes da Floresta de Neve foram despedaçadas com troncos de árvores e cadáveres quebrados.
De vez em quando, um som de estrondo ecoava na floresta, e a própria floresta ainda estava muito brilhante. Um sol amarelo majestoso e brilhante estava flutuando em algum lugar no espaço sideral, deixando o ambiente bem iluminado. O chão de neve quase brilhava sob a luz forte que vinha do sol, mas também facilitava a localização dos lugares onde havia gelo escorregadio. Etapa. Logo, uma figura apareceu do nada e pisou no gelo escorregadio, mas não caiu. Em vez disso, continuou correndo e conseguiu fazê-lo sem escorregar. 10 segundos depois que a primeira figura deixou a área com gelo escorregadio, outra figura apareceu, que parecia estar perseguindo a primeira figura. A segunda figura tinha um manto escuro com uma máscara que cobria a maior parte de seu rosto, mas deixava seu olho direito aberto. Ele estava carregando um rifle mosquete de cor preta, que também tinha uma lâmina fina na cor preta. Noite Negra. Blocknit, a pessoa que estava perseguindo a primeira figura, passou por cima do gelo escorregadio, mas também não escorregou e continuou correndo. A capa escura que ele estava vestindo ficava esvoaçando atrás dele, causando um pequeno barulho em todos os lugares que ele ia. Swoosh, swoosh, seus movimentos causavam um som sibilante que lembrava muito o barulho do vento. Por alguma razão, Blocknit não parou de perseguir a primeira figura, mesmo que eles estivessem correndo em um lugar muito exposto. Logo, à distância, ele viu seu alvo fugindo, pois sua vida dependia disso. Seu olho direito que estava exposto logo mudou de cor. Seu olho azul anterior virou sombra até ficar vermelho brilhante. Visão de calor usada. Uma pequena explosão de luz carmesim deixou seu olho direito e começou a viajar direto para a figura que ele estava perseguindo. A primeira figura, cuja placa de identificação dizia Majori, virou a cabeça ansiosamente e viu a explosão de carmesim perseguindo-o. Maldição! Majori gritou e pulou para o lado, esquivando-se apenas da visão de calor, que atingiu a árvore perto dele. Bom! A árvore, que foi atingida pela visão de calor, começou a derreter até não sobrar nada. HMPH. Blocknit apontou seu rifle mosquete para Majori, que caiu no chão por causa da visão de calor da onda de choque causada após atingir a árvore. Majori tentou se levantar ansiosamente, mas Blocknit havia apertado um gatilho. Bang! Não tão facilmente. Majori usou toda a força que suas pernas tinham e pulou para o lado, mas não conseguiu se esquivar completamente. Uma bala perfurou sua perna esquerda, fazendo sua metade inferior da perna explodir. Ah! Majori sentiu que algo estava faltando e sentiu uma sensação de entorpecimento se espalhando por seu corpo. Ele ansiosamente virou a cabeça e viu seu pé esquerdo faltando com um rastro de sangue azul seguindo atrás dele. Maldito filho da puta! Ele gritou e apontou seu rifle mosquete para Blocknit e disparou. Bang! O olho direito de Blocknit mais uma vez mudou as cores de azul para vermelho. Visão de calor usada. Um pequeno feixe de luz carmesim deixou seu olho e cercou a bala que chegava. A bala que foi disparada por Majori logo se transformou em cinzas, que foram rapidamente levadas pelo vento. Impossível! Majori não podia acreditar e se sentiu incrivelmente infeliz por ter ficado cara a cara com um monstro como este. Você está frustrado, não é? Blocknit disse indiferente e tocou a lâmina. Ser tão fraco. E, também, porque seus desejos nunca serão realizados porque você era simplesmente fraco demais para receber um legado. Deve doer. Majori cerrou os dentes e gritou, você não sabe de nada. Você é apenas um bastardo que teve a sorte de obter uma boa habilidade. Ele começou a respirar fundo e continuou gritando, esse jogo é uma porra de RNG. Eu tenho habilidades inúteis nas duas vezes, e você tem uma visão de calor do caralho? Merda de merda. Continue latindo, cachorrinho. Blocknit disse friamente e apontou o cano do rifle mosquete para o homem gritando na frente dele. O jogo escolheu habilidades que se encaixam perfeitamente em nós. Se você tem habilidades fracas, isso significa que você sempre foi feito para ser fraco. Isso é besteira. Majori usou o rifle mosquete como uma bengala e se levantou. Eu era a porra do campeão nacional de karatê. Eu sou forte. Aqui, você não é nada. Blocknit terminou de falar e apertou o gatilho. Bang! Logo, Majori caiu no chão com um ferimento de bala na garganta que não o matou instantaneamente. Em vez disso, o sufocou. Blocknit decidiu não dar uma morte rápida ao cachorro latindo. Em vez disso, desconfortável e um tanto traumatizante.
Ele pegou as balas do cadáver e continuou sua jornada para outro lugar. Seu destino era desconhecido, mas ele sabia exatamente para onde precisava ir. Seu olho azul parecia antinatural, como se não fosse a cor real dos olhos, porque não era. E a Activision foi uma habilidade que ele recebeu quando atingiu o nível 25, mas havia outra habilidade que ele recebeu quando estava apenas no nível 10. Era um olho de rastreador. Com o Alpha Tracker, ele pode rastrear onde os outros estão. É por isso que ele se atreveu a perseguir Marjorie, porque ele sabia exatamente onde todos estavam atualmente. Era algo que era seu maior segredo, e é por isso que ele estava usando o tempo todo. Como ilusionar e chute, seu Alpha Tracker não tem limites, exceto que só funciona quando ele está com o olho aberto, e usá-lo deixa seu olho muito irritado. Ele sente o tempo todo a vontade de fechar o olho, mas o força a ficar aberto. Blackknight não se juntou ao Legacy Tournament apenas pelo Legacy, mas também por XP grátis. Ele teve dificuldades para subir de nível até o nível 40, e o Legacy Tournament veio na hora certa. Ele pode matar jogadores cujos níveis estão próximos ao dele, talvez até mais altos. Talvez eu possa chegar ao nível 45. Ou, os olhos de Blackknight mostraram frieza. Talvez eu me torne o jogador mais bem classificado em termos de níveis. Witch Online Capítulo 200, Visão Noturna 10 horas após o início do torneio legado. O céu estava ficando mais escuro e a temperatura diminuiu até que não era mais seguro ficar do lado de fora. Mais jogadores morriam a cada hora, de frio ou de fome. Nenhum dos jogadores jamais poderia imaginar que o jogo, que eles pensavam ser inocente no início, era realmente muito implacável em alguns aspectos. A floresta de neve, que era barulhenta o dia inteiro, ficou em silêncio. Nenhum sinal de disparo ou morte foi ouvido. Dentro de uma certa caverna, um jovem de cabelos brancos estava sentado ao lado de uma fogueira, com comida cozinhando bem na frente dele. Ele era Isaac e teve uma das horas mais estressantes de sua vida. Ele sabia que o jogador, que sabe que ele estava lá, estava do lado de fora, em algum lugar, esperando para fazer uma jogada. Nem por um momento, ele baixou a guarda. Em vez disso, aumentou depois que o céu ficou escuro, e a luz que vinha da fogueira tornou a caverna ainda mais brilhante. Ele queria fazer algum tipo de cobertura na entrada para que a luz da fogueira não vazasse para fora da caverna, mas não conseguiu. A pessoa escondida estava esperando que ele cometesse um erro que lhe custaria a vida. Isaac espera que ninguém tenha sido tolo o suficiente para entrar na caverna onde ele estava. Ele podia sentir a temperatura diminuindo e esperava que todos tivessem encontrado sua própria cobertura e ficassem lá até que a temperatura continuasse aumentando novamente. A noite será mais crucial em termos de sobrevivência, mas o dia será quando a maioria das mortes acontecer. Logo, a comida estava cozida na frente dele, e ele a devorou avidamente. Ele guardou sua comida o melhor que pôde, mas a fome ainda o surpreendeu, o que o levou a jantar mais cedo do que esperava. Ele queria sobreviver até amanhã sem comida, mas situações terríveis precisavam de soluções e, desta vez, ele tinha que comer, mas ainda tinha o suficiente para durar mais alguns dias. O cheiro da comida viajou para fora da caverna, e uma borboleta que estava voando ao redor sentiu o cheiro. A linda borboleta de cor roxa começou a voar em direção ao cheiro e logo chegou ao cruzamento, onde já podia ver a fogueira e o jovem de cabelos brancos. Ele também podia ver a comida de aparência saborosa, e quase parecia que a borboleta estava babando. A borboleta começou a voar mais perto e logo saiu da escuridão e entrou em uma área de luz. Munchizaki deu outra mordida e começou a mastigar o frango, mas então, com o canto dos olhos, ele viu algo voando. Sua cabeça virou na direção do item voador e arregalou os olhos em choque depois de ver que era uma borboleta. Borboleta. Isso é impossível. Ele colocou o frango em cima do saco plástico e lentamente pegou uma bala de sua bolsa de couro. Ele viu a borboleta se concentrando apenas em sua comida e não nele. Soou. Sem perder mais tempo, ele atirou a bala, que atingiu a borboleta perfeitamente. A borboleta foi lançada voando e colidiu com a parede rochosa antes de explodir em névoa de sangue roxa. Isaac respirou fundo e logo as notificações apareceram. Você matou a borboleta da vigilância, 500 XP ganhos, borboleta da vigilância. Ele murmurou e arregalou os olhos em choque depois de entender o que isso significava. Deve ter pertencido à pessoa que sabe que estou aqui. Agora essa pessoa saberá que tenho comida. Ele definitivamente vai fazer um movimento.
Um leve pânico começou a surgir nele, mas ele deu um tapa nas bochechas, recuperando a compostura porque perder a calma seria sua morte. Pense, pense. Ele esfregou a testa e começou a pensar em formas de sobrevivência. Ele está preso, e seu oponente terá uma enorme vantagem. Quem sabe que tipo de informação a borboleta conseguiu dar ao seu oponente? Enquanto isso, ele não sabe nada sobre seu oponente, nem mesmo sexo ou arma. Mas, sua mente brilhante logo começou a funcionar, e um plano começou a se formar em sua mente. Era arriscado, mas ele não tinha outras ideias. Ele pegou sua comida e enfiou dentro do saco plástico antes de jogá-lo para o lado. Ele também pegou sua pistola de pederneira e a bolsa de couro que continha suas balas e as jogou ao lado do saco plástico. Em seguida, ele fez algo inesperado. Atualmente, a caverna estava muito brilhante, o que permitiu que seu oponente visse onde ele estava, o que significa que ele teve que se livrar da luz. Isaac começou a apagar o fogo, que logo se apagou, e a caverna brilhante anterior ficou escura. Ele apontou o fuzil de mosquete para a encruzilhada e esperou que seu oponente chegasse. Seu coração começou a bater rapidamente, e ele quase apertou o gatilho por acidente, mas conseguiu não cometer um erro tão amador. Fora da caverna, Lotus of Death abriu os olhos. Ela parecia enfurecida depois que sua preciosa borboleta morreu, e agora ela tem que esperar uma semana antes que ela reencarne. Esse é o efeito colateral de sua habilidade. Se a borboleta morrer, ela não poderá usá-la por uma semana inteira. A borboleta também foi sua única companhia durante sua jornada em Witch Online, e eles se tornaram amigos, mesmo que parecesse estranho. Ver a amiga morrendo a deixou furiosa, mesmo sabendo que a borboleta iria reencarnar, mas uma semana é muito tempo. Além disso, ver a comida que o jovem de cabelos brancos estava mastigando a deixou impaciente e com fome. Estrondo. Seu estômago roncou, o que a fez cair de joelhos, e seu HP começou a diminuir lentamente. Droga! Ela esfregou seu estômago e lentamente se levantou. Na frente dela, havia floresta escura, e ela estava ficando bastante fria. Ela aprendera a se manter aquecida em temperaturas frias, e isso não era nada para ela. Ela costumava ficar 2 dias do lado de fora em um lugar que era quase tão frio como este e sobreviveu. Ela também conseguiu caçar um urso que se dizia ser impossível de matar. O urso foi o último prego que fez sua família se erguer. Eu sou caçadora. Eu vou vingar você, meu amigo. Seu rosto parecia frio quando ela pulou da montanha e pousou bem na frente da entrada. Ela deu uma olhada atrás dela e viu a caverna escura. Seu rosto ficou ainda mais frio. Truques inúteis. Você não pode se esconder de mim. Seus olhos azuis anteriores mudaram de cor e ficaram verdes. Não era como o da Blocknit, não era uma habilidade ofensiva, mas sim de suporte. A habilidade que ela recebeu do nível 25 foi Visão Noturna. Com essa habilidade, ela podia ver perfeitamente à noite e era ainda mais mortal do que durante o dia. Isaac estava com um grande problema, e ele nem sabia disso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.